Boa noite a todos, mais uma vez, todos bem-vindos a esta casa. Primeiramente, pedindo que desliguem os celulares, tá? Porque às vezes tocam, dá aquele sinal de mensagem e atrapalha o médico que estiver trabalhando. Além de que nós trabalhamos com vibrações e o celular também trabalha com vibrações, com energias e vai interferir. Outra recomendação do plano espiritual para quem vem para tratamento de roupa clara, não que seja proibido a roupa escura, mas o plano espiritual recomenda a roupa clara. Não necessariamente branco, porque branco é o nosso uniforme, mas não quer dizer que vocês tenham que vir de roupa branca. Para quem vem para tratamento, porque para nós já é normal, né? Não comer carne vermelha no dia de vir para tratamento, não beber bebida alcoólica, porque a bebida alcoólica altera nosso estado químico e psíquico. Não fumar, e vou repetir pela sei lá quantas vezes, porque há 12 anos que eu falo isso, minha esposa vendeu cedo por conta de tabagismo, e quem puder banir esse vício da vida vai fazer um grande favor para si e para quem estiver à sua volta, porque a fumaça também incomoda quem está à volta do fumante. Agora, quem não conseguiu ainda, apesar de ter tratamentos públicos, gratuitos, mas quem não conseguiu, pelo menos 2 horas antes de vir a casa, deixar de fumar e 2 horas após, como a gente costuma dizer, né? É para bater os tratamentos assentarem adequadamente, tá? Agora, não adianta não comer carne vermelha, vir de roupa clara, não beber bebida alcoólica, não fumar, senão nos abstermos de maus sentimentos, de más energias. Costumo falar, muita gente vai até ficar com bronca de mim, esse negócio de BBB, que você fica julgando pessoas, tudo isso são energias ruins. Esses programas de fofoca não trazem nada de produtivo para ninguém, né? Como eu costumo dizer, tem alguns programas que a gente assiste, quando termina, começa um programa de fofoca, fala assim, puxa, não sei como que eu vivi até hoje sem saber disso. Então, o que me interessa? As fofocas de artista que largou o artista, brigou com o outro, não me interessa nada, né? Então, não acrescenta nada e nos faz julgar. Porque uma palestrante, vocês conhecem, a Paula Souza, ela é psicóloga, e ela disse que nós julgamos automaticamente. O que nós não podemos é ficar carregando esse julgamento. Na hora a gente acaba julgando, mas não podemos ficar carregando isso. Outro dia, eu estava falando justamente que eu me peguei numa energia negativa por causa por conta do cachorro de orelha, né? Na hora eu fiquei, eu falei, não, isso não me pertence, né? O que os garotos fizeram é com eles e Deus. Eu não tenho nada a ver com isso. Se eles vão responder por isso, as leis de Deus dizem que vão responder, porque não é castigo, é aprendizado para cada um. Mas eu não quero carregar isso comigo. Tá? Então, a gente tem que sair dessas energias. Esses jornais sensacionalistas, gente, crimes acontecem desde o início, né? Na Gênesis tem que Caim matou Abel. Então foi o primeiro crime registrado na história. E a gente tem que ficar carregando isso? Não temos. Hoje acontece mais, hoje, naquela época existia o quê?
2.000 pessoas, pela história da Bíblia não, né? Mas a Bíblia tem alguns furos ali que foram mexidos e ficaram com os furos. Mas segundo no registro, Adão era Sete, Abel e Caim, né? Depois eu não sei como que Caim saiu para o mundo e encontrou uma mulher. Então, da onde que ele encontrou essa mulher? Então, tinha mais gente. Hoje em dia acontece muito mais porque existe muito mais pessoas. Aumenta o número de pessoas boas e aumenta o número de pessoas que ainda estão a caminho. Não são pessoas más, ainda não têm entendimento. Então não carreguemos essas energias ruins. Por favor, para o bem de todos nós. Aliás, dia 15 eu vou fazer palestra numa outra casa e justamente o tema vai ser os mansos herdaram a terra. Então é importante que nós sejamos mansos, tá bom? Dito isso, vamos sentar adequadamente na cadeira. Vamos colocando os pés plantados no chão para descarregar as energias. Pode ver. Deixa eu colocar aqui, por favor. E vamos fazer o nosso exercício de respiração, que é o primeiro movimento de meditação. Para explicar o que é meditação, uma respiração, é porque quando estamos fazendo esse exercício de respiração, nós estamos voltados para dentro. Quando a gente está prestando atenção na nossa respiração, nós não estamos prestando atenção na volta de nós, no que acontece no nosso entorno. Nós estamos realmente voltados para dentro, tá? Então vamos primeiramente soltando o ar pela boca, e ao soltarmos o ar pela boca, vamos colocar fora toda a agitação do dia a dia. E ao inspirarmos pelo nariz, vamos aplicar todas as boas energias que o plano espiritual está colocando nesta casa desde muito cedo, que eles põem para nos receber, encarnados e desencarnados. Então vamos lá, soltando o ar, inspirando, segura e solta. Inspirando, segura e solta. Inspirando, segura e solta. Assim, padronizados energeticamente, harmonizados que estamos, vamos dar início a essa de cara. Deus nosso Pai, que sois todo o poder e vontade, dai a força a Ele que passa pela coração, dai a luz a Ele que procura a verdade, onde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa vontade se estenda sobre tudo que criastes, que errais, Senhor, para aqueles que não nos conhecem, esperança para aqueles que sofrem, que a vossa vontade permita aos espíritos
deve ser provas voluntárias. Mas antes disso, vamos falar um pouquinho de dogmas. Vocês sabem o que é dogma? Dogma é a verdadeira fé programada ou propalada ao mundo todo pelas religiões. Segundo consta, os dogmas vêm de Deus. Então traz para nós aquilo que nós devemos fazer. Cada seita, cada religião adota o seu dogma. A Igreja Católica, no passado, adotava a reencarnação. Então, quando alguém fala que a Igreja Católica adotava a reencarnação, todo mundo fala, mentira. A Igreja Católica adota a ressurreição. A Igreja Católica mudou o termo reencarnação para ressurreição no reinado de Teodoro, lá por o ano 553. Essa história está na Bíblia, tá? No concílio de Constantinopla. Por que foi mudado? É uma história, mas vale se lembrar disso. A esposa dele era uma prostituta. Casou, se tornou imperatriz, e com a história de reencarnação, ela pensava o seguinte: se eu me reencarnar outra vez, eu vou virar prostituta de novo. Isso tem que acabar. Eu não quero mais ser prostituta. Eu não quero as minhas amigas ao meu lado. Bom, essa história de eu voltar para o plano espiritual e encontrar todas elas, isso está fora de cogitação. Então, o que ela fez? Forçou o marido, Teodoro, a mudar termos de reencarnação para ressurreição, e a Igreja Católica passou a pregar isso. Então, por que isso? Para nós estarmos aqui, nós, como dogma, dentro da filosofia espírita, acreditamos em reencarnação. Para nós, isso é uma verdade absoluta. Concorda? Absoluta. Outra verdade absoluta para nós, além da reencarnação, são as provas e as expiações. Nós entendemos dentro da doutrina que, antes de chegarmos aqui, nós assumimos compromissos. Aquilo que nós não fizemos em uma encarnação anterior, nós precisamos retornar para apagar os erros daquilo que nós fizemos. Esta é a nossa filosofia. Até aqui todo mundo concorda, correto? Então, como prova, nós podemos pedir algo mais. Eu tenho que fazer algumas coisas enquanto aqui, quando eu retorno, mas eu posso ser testado dentro de uma outra linha de conduta. Por exemplo, eu posso pedir a riqueza para testar a minha soberba, se eu sei lidar com o dinheiro insuficientemente e ajudar as pessoas, ou vou ser um usurário. Ou eu vou sentar em cima do meu dinheiro e não vou ajudar ninguém. Eu posso pedir como prova, por exemplo, vir com um problema físico, para saber se eu estou realmente preparado para conviver com um problema a vida toda. Isso daí é o que nós preparamos antes de colocarmos o pé. Todos nós chegamos aqui com um prazo determinado e com uma linha de conduta determinada. Cabe a nós, dentro daquilo que nós vamos fazer e viver, melhorar e até mesmo piorar. Por quê? Estando aqui na Terra, tão material como nós temos aqui, vamos dizer assim, as ofertas são muito grandes. As chances de nós errarmos é muito grande. As provocações são muito grandes. E nós podemos cair numa dessas armadilhas. Nós podemos, ao invés de melhorarmos nesta encarnação que nós estamos, nós podemos sair daqui pior do que chegamos. Porque são colocados para nós o que nós temos que fazer
os nossos resgates, dentro desses resgates que nós deveríamos cumprir, nós poderemos errar e errar muito maior do que erramos antes. As vicissitudes a cada dia estão mais à mão. A imprensa, a televisão, o que traz para nós a todo minuto, como o meu amigo falou ainda há pouco? O crime, o aborto, traz para a gente a traição, o roubo, isso sempre existiu. Desde que mundo é mundo, sempre existiu. Mas isso vai se tornando cada vez mais palatável. E nós achamos que nós também podemos fazer o mesmo que estão fazendo. Mesmo abraçando essa causa que é a espiritualidade, mesmo abraçando o espiritismo como meta de conduta e de crescimento, nós podemos errar. Como está tão fácil, a internet está aí à nossa disposição para fazermos uma bandalheira danada, nós podemos utilizar tudo isso para o mal. E no final das contas, em vez de nós sairmos daqui melhor do que chegamos, nós vamos sair daqui com mais dívidas, com mais problemas. E que nós pregamos sempre. Vocês entram em qualquer casa espírita. Eu venho aqui, eu vou no irmão X, eu vou onde me chamarem. Sempre é pregado o quê? Caridade, reforma íntima, igualdade, humildade. E nós ainda estamos sentados na nossa soberba. Nós ainda estamos sentados no nosso orgulho. Nós ainda estamos sentados na nossa vaidade. Se eu perguntar a cada um de vocês, não, eu não sou vaidoso, não sou orgulhoso, uma ova. São orgulhosos, são vaidosos como eu sou. Tenho certeza que vocês também apontam o dedo, como eu aponto. Só que esquecem que tem 3 apontando para vocês. Então nós julgamos, nós apontamos o dedo, nós somos orgulhosos, e a doutrina prega o quê? Melhorem, por favor, façam uma reforma íntima, para que nós possamos chegar até Deus, subirmos toda a escada de Jacó até chegar nele. Nós precisamos de humildade, nós precisamos da caridade. Quem vai nos levar até Ele é a caridade. Não adianta nós juntarmos coisas aqui na terra, porque nós não vamos levar. Dividam. Façam pelos outros. E quando fala faça pelos outros, entra exatamente provas que nós escolhemos. Nós podemos optar em fazer o bem. Normalmente a gente pensa o seguinte: fazer o bem é tirar o bolso e doar. Não é isso. 90% pensa exatamente isso. Eu tiro do bolso e vou doar para fulano, para ciclano, para entidade e tudo mais. Não só bens materiais. Quando nós doamos bens materiais, nós estamos doando o nosso excesso. O que está sobrando no nosso bolso. Nós não tiramos aquele dinheiro que era para pagar a conta para poder doar, nós tiramos o que está sobrando. Agora, quando você doa o seu tempo, então aqui, ó, doando o tempo deles, ou o nosso tempo, para atender vocês, ou atender a nós. Isso é caridade? Isso é prova escolhida ou não? Eles escolheram estar aqui. Poderiam estar em casa vendo novela, vendo as reportagens que as televisões estão passando, cuidando dos netos, brigando com a esposa, ou brigando com o esposo, mas não estão aqui. Nós também podemos fazer isso. São provas que nós escolhemos. Quantos de vocês, por acaso, já foram no hospital, visitar alguém que está doente e sentou lá e ficou tomando conta ou jogando conversa fora? Quantos tiveram a oportunidade de pegar um livro e sentar
ficar perto de alguém que está doendo e ler para ele. Quantos de vocês já deu a mão a alguém para atravessar a rua? São coisas que nós podemos fazer e não fazemos. Não, eu não tenho tempo. Eu não posso fazer caridade porque o dinheiro está faltando. Não é o dinheiro, é o tempo, é a dedicação, é o amor. Isto sim é fazer caridade. Isto é escolher uma prova que não estava no nosso radar e nós vamos praticar. Isto é praticar a caridade e praticar a doutrina do Mestre Jesus. Isto é ser mais que espírito. Não precisamos estar aqui, não precisamos abraçar Kardec, ler toda a doutrina dele. Não, eu sou espírita. Tá bom? Você é realmente espírita? O que você está praticando da filosofia espírita? Ah não, eu vou na casa espírita toda semana. Lindo isso. Sentam aqui, tomam passe, saem daqui, aí do lado de fora começa a briga. Ali fora começam os pensamentos negativos. Ali fora retorna todo o lado materialista. Abandonam a doutrina que foi pregada aqui e abraçam o materialismo. Então, se vocês escolhem uma prova, é preciso cumpri-la. É preciso fazer com amor e não com o telefone na mão, sabe? Estou doando aqui, ó. Estou dando a mão ao fulano aqui, tá vendo? Que hipocrisia. Porque cada vez que nós fazemos isso, você acha que os céus estão aplaudindo? Não. As trombetas já tocaram aqui, olha, todo mundo falando, que Souza é legal, Souza foi lá, falou com um abração todo mundo, olha, Souza é gente fina. Não precisa que os anjos falem amém para mim, porque eu já tenho reconhecimento enquanto aqui. Já tocaram as trombetas para mim aqui. Quando nós fazemos caridade, ninguém outro precisa saber. Quando nós escolhemos fazer as coisas, tem que ser de coração. Não é porque o Souza falou, porque o amigo falou, jamais. É porque eu quero fazer e não quero mostrar para ninguém que eu estou fazendo. Eu quero fazer porque me faz bem, porque me traz felicidade. O outro não precisa saber. E já observaram uma coisa? Quando vocês fazem alguma coisa por vontade própria, vocês até esquecem. Aí o fulano vem lá te agradecer, muito obrigado. Fiz nada, que isso? Nem me lembro que você fiz o quê? Passado. Isto sim é caridade, porque nós esquecemos o que nós fizemos. Isto é uma prova de escolha, porque eu escolhi estender a mão para o meu amigo, sem perguntar se ele queria ou não. Está aqui, Cíntia, tudo, vamos lá. Terminou o trabalho, vamos embora. Quer ver uma prova de que foi escolhida para ser feita? Teve a pandemia, quantos médicos se contaminaram para ajudar o outro, quantas enfermeiras ajudaram e não abriram mão. E não é porque estavam sendo obrigadas a estar lá, não. Fizeram porque queriam estar lá, porque sabiam do compromisso que eles tinham com a sociedade, porque queriam ajudar o próximo. E muitos deles se contaminaram sabendo que estavam correndo risco. Sabiam. E não abriram mão de fazer o trabalho deles. Não abriram mão de ajudar. Não abriram mão de cuidar. Vocês veem, por exemplo, um bombeiro quando se mete dentro do fogo. Ele sabe dos riscos, sabe que ele está colocando a vida dele em risco em socorrer determinado tipo de pessoa.
Mas mesmo assim, a profissão dele, ele vai lá e cumpre, não é por obrigação. Ele cumpre porque ele escolheu fazer isso. Lembram da professora que veio a falecer socorrendo as crianças. Ninguém fala dela. Ela optou em fazer aquilo. Escolha dela. Foi lá, salvou as crianças, colocou todos para fora. E o que aconteceu com ela? Por causa do trabalho dela, acabou vindo a falecer. Isto é uma prova voluntária. E todos nós estamos prontos para isso. Cabe saber se queremos. Cabe saber se estamos dispostos a fazer isso. Cabe saber se isso vai fazer bem. É um caso a ser pensado. Está na mão de cada um de nós fazermos mais. Se nós pegarmos no Evangelho segundo o Espiritismo, vocês vão lá no capítulo 5, tem exatamente as provas voluntárias. Existem algumas, vamos dizer, algumas crenças, algumas igrejas, algumas entidades que levam o ser humano a se, qual o nome que eu posso dar para vocês? Se martirizarem, ficam se batendo, sangue a todas as costas. A doutrina deles levam eles a isso. Alguns chamam de silício, dentro da Igreja Católica tem isso. É uma malha cheia de pontas que eles amarram na perna, e quando eles acham que fizeram alguma coisa errada, eles colocam aquilo para ferir, e cada passo que eles dão, isso deve doer muito, mas muito. É chamado de verdadeiro silício. São situações que algumas crenças colocam para o ser humano. Para nós, dentro da filosofia espírita, o verdadeiro silício é servir. Você não precisa de judiar do corpo. Isso aqui nós temos que cuidar e cuidar muito bem, porque nos foi emprestado. Isso aqui não é nosso. Nós não somos isso daqui. Nós estamos aqui usando isso. Então, se nos emprestar, nós temos que cuidar muito bem dele e não feri-lo. Não se mortificando, machucando todo. Em algumas seitas, amputam dedo, cortam mão, se mutilam. Para nós isso não funciona. Nós não podemos destruir aquilo que nos emprestaram. Se um dia vocês me emprestam um carro, eu vou sair por aí, faço um monte de barbaridade, devolvo para vocês tudo estrupiado. Está certo isso? Nem pensar. Isso aqui me foi emprestado. Se vão torrá-lo depois que eu morrer, é um problema de quem vai ficar. Se vão colocar na terra, mas eu tenho que devolver isso. Queimado ou não, eu tenho que devolver. Aí eu me proponho, a minha seita diz que eu tenho que ferir minhas pernas, que eu tenho que ficar me batendo, que eu tenho que sangrar para mostrar que eu estou arrependido das minhas coisas que eu fiz. Eu estou arrependido e por isso eu tenho que me mortificar. Está certo? Vocês aceitam isso? Ou seria melhor nós darmos o nosso tempo, procurarmos ajudar o próximo, verter todas as nossas orações em benefício de alguém, gastar o nosso tempo promovendo alguma coisa útil para a sociedade, para o nosso próximo? E um detalhe muito importante: o nosso próximo está aqui e depois dentro de casa. Quantos têm conflitos dentro de casa por coisas absurdas e irrisórias? E mesmo assim, quer dar o passo para fora e ajudar aqui fora. Por que não ajudar aqui dentro? Por que não olhar para dentro de casa? Por que não olhar
para dentro de si. Por que não fazer a reforma íntima? Por que não nos melhorarmos? Por que não combater dentro de nós o orgulho e a vaidade? Será que, se fizermos isso, nós não estamos dando um grande passo para a melhoria da sociedade? Porque se eu me melhorar, eu melhoro o meu amigo, porque quando ele vir falar comigo, eu vou estar com paciência suficiente para aturá-lo quando ele estiver com grosserias. É prática. É melhoria interior. São provas que nós podemos escolher. São provas que nós podemos utilizar no nosso dia a dia. São situações que me faz repensar as minhas atitudes. E tenho certeza que nós podemos fazer isso com muita facilidade. Basta nós querermos. Então, provas são isso. E tem um detalhe. Já temos uma carga bem grande quando nós colocamos o pé aqui. Imagina a gente ficar se ferindo todo, se danando todo para carregar esse corpo até o fim da nossa vida. Alguns vão embora mais cedo. Você já imaginava a gente que tiver que viver até uns 100 anos, por exemplo, e carregar um corpo todo estrupiado? É difícil, não? Imagine se eu abraço uma seita que eu tenho que começar a destruir essa massa aqui. Como é que eu vou chegar no final? Será que eu chego? Fica um questionamento. Isso é para o nosso bem. Isso é para nós aprendermos. Isso é para nós crescermos. E eu convido a vocês, amanhã, que estarem aqui fazendo os cursos, vir fazer parte desse trabalho. Por que não? Dar um pouco do tempo de vocês para o próximo. Dar um pouco de si para o outro. Não precisa de dinheiro. Não precisa. Precisa de um abraço sincero, um aperto de mão sincero, porque aí nós estamos transmitindo a nossa energia. Nós estamos doando o que nós temos de melhor. Então vamos escolher provas, vamos escolher fazer bem, vamos escolher fazer caridade, vamos escolher, acima de tudo, conter o nosso orgulho e a nossa vaidade. Precisamos disso, porque senão vamos ter que voltar aqui quantas vezes forem necessárias para nós apararmos as nossas arestas. Para nós subirmos a escada até Deus, vai demorar muito tempo, porque ainda nós estamos no berço. Ainda temos muito que aprender. E quando nós pegamos os livros de Kardec, parece que cada vez que nós abrimos aquilo é um supapo que nós levamos. Nós começamos a avaliar as nossas atitudes e chegamos à conclusão como cometemos erros. Está lá. O Espírito da Verdade foi que escreveu aquilo. Então os dogmas da filosofia espírita, amor acima de tudo, a caridade é o amor, perseverança, tudo isso nos leva a quê? Nos leva ao próximo. Nós não vamos conseguir viver sozinhos. E mesmo que eu queira escolher uma prova de virar um eremita, vou me isolar do mundo, vou ficar quieto aqui, vou ficar rezando para todo mundo. Olha, a minha dedicação daqui para frente, eu vou sair daqui, vou virar um eremita e vou rezar por essa casa, por todos vocês aqui. Vou ficar fechado lá.
rezando e ajoelhado em penitência. Belo gesto meu, vocês não acham? Qual a opinião de vocês? Melhor eu vir aqui e falar um monte de abobrinha no ouvido de vocês, pelo menos vocês vão escutar. Porque lá eu não estou submetido a nenhuma pressão. Eu, como eremita, eu sou nada. Eu, como eremita, por mais que eu reze, eu estou correndo das vicissitudes da terra. Eu estou correndo de vocês. Porque vocês podem colocar o dedo no meu nariz, vocês podem me chamar a atenção e falar, o Souza só fala bobagem. Vocês podem me cobrar. E se eu estiver lá, não tem cobrança. Nem minha. Eu sento lá, com roupa ou sem roupa, pego a minha Bíblia, pego o livro, leio, rezo para vocês. Por esta casa. Será que não é melhor nós estarmos todo mundo junto aqui, trocando as nossas energias, olhando um para o outro e cobrando, falando, às vezes que está ruim, o filho está precisando de passe, que ele tem que dizer, a outra lá está passando o queixo, não está com nada, e assim vai. O outro está mexendo no brinco ali, mas está precisando, ele está no espírito ruim, ele puxando o brinco. Não é assim? É muito melhor nós estarmos aqui. Se nós sairmos, se nós nos colocarmos dentro de uma redoma, nada vai nos atingir. Aí nós estamos colocando o nosso orgulho, a nossa vaidade plenamente ali. Eu não quero contato com ninguém. Vou rezar para todos vocês. Todo mundo aqui vai sair daqui bem basta que eu estou rezando por vocês. Porque a minha energia é mais forte e equilibra todo mundo. Quanto orgulho, não? Quanto eu sou metido a besta, não? Que absurdo da minha parte. Que ridículo é a minha atitude. Então, amigos, escolham as provas gratuitamente. Escolham o que vocês querem fazer. Escolham como ajudar o próximo. Estendam a mão. Não precisa colocar a mão no bolso. Dê sua energia, seu trabalho. Trabalhem para a sociedade, para esta casa. Façam o melhor de vocês, mas façam sempre de coração. Jamais façam algo pelo outro por obrigação. Não devemos fazer. Temos as nossas lutas, temos as nossas provas, temos as nossas expiações. Já é uma carga grande. E se tiverem a oportunidade de dar um pouco mais ao seu próximo, por favor, façam o seu melhor sempre. Porque assim nós estamos começando a subir a escada de Jacó, e com isso, tenho certeza que um dia chegaremos até o Deus Todo-Poderoso. Amigos, muito obrigado. Vivemos positivamente pelo nosso planeta, que haja paz sobre todas as fronteiras. Viveremos por todas as pessoas de poder, que elas hajam imbuídas do amor, voltadas para o bem comum. Viveremos pelo nosso país. Viveremos pelas pessoas que se encontram enfermas, sejam nos hospitais ou em seus lares. Que a corrente médica do plano espiritual possa atendê-los dentro de suas necessidades e merecimentos. Vibremos pelos idosos nos asilos, ou às vezes abandonados em seus próprios lares. Que a corrente de Mãe Maria possa visitá-los e confortá-los. Vibremos por nossas crianças, que elas sejam guiadas e iluminadas, pois são elas os herdeiros deste planeta. Vibremos pelo nosso estado e cidade, que homenageiam ao nosso São Paulo.
Vibremos pelo nosso lar e por todas as pessoas que lá estiverem, que elas recebam os mesmos refluidos que nós. Vibremos por esta casa que nos recebe semanalmente, nos auxiliando em nossa evolução espiritual. Aproveitando este momento de comunhão espiritual, vamos nos alinhando ao plano superior e, junto com a corrente médica espiritual, vamos espalmando nossas mãos em direção a esta mesa e vamos vibrar com muito amor e muita luz. E a equipe médica vai transformando essas vibrações, depositando-as nessas águas, transformando-as em medicações que vão de encontro às necessidades de quem delas beber. Assim, gratos que estamos por participar desse banquete de luz e energias, vamos agradecendo a Deus, oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja, graças a Deus. Quem chegou mais tarde não tomou passe, por favor. Agora foi pra cada para você, meu.